A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, quero trazer o estudo da carta de Tiago, que se encontra no capítulo 4, versículo 11 e 12. Não faleis mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, porém juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julga a outrem ou a outro? Até aí, irmãos. Irmãos, nós fomos chamados para a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos diante do Deus vivo pelos méritos de Cristo. Ele nos chamou. Ele começou a obra em nossa vida e Ele irá completar. E essa trajetória até o dia que irá se cumprir tudo que Ele fala em sua palavra, nosso chamado irá se concretizar completamente naquele dia que vamos estar diante do nosso Deus para servi-lo e adorá-lo para a eternidade. Até esse dia, irmãos, vamos passar por estágios aqui nesta terra. Vamos passar por muitas coisas, vamos ver muitas coisas, vamos ouvir muitas coisas, vamos presenciar muitas coisas. E no entorno dessas muitas coisas está também irmãos, pessoas que às vezes não entenderam o Evangelho. O Espírito Santo foi impedido de esclarecer o Evangelho para essa pessoa, porque pelo endurecimento do coração. E tendo o coração endurecido, essas pessoas não vão pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro, porque eles não entenderam. Como irão entender? Como irão pregar o que eles não entenderam? Então, irmãos, nós vamos passar por algumas situações. E o fato de algum desses irmãos levantar a mão e dizer eu quero a Cristo e não ter um novo nascimento, esses irão andar de acordo às suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. Nós conhecemos a Cristo, tivemos um encontro com Ele, vivemos para Ele, agradamos ao nosso Senhor, somente a Ele. E muitas vezes nós nos deparamos com essas pessoas que não tiveram uma transformação. O que Jesus fala em sua palavra? Fala a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, Jesus disse que é como o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim são todos nascidos do Espírito. É algo sobrenatural. É a soberania de Deus na vida do pecador. Você não pode fazer nada. Meu papel é pregar o Evangelho, para que através desta pregação induzida pelo Espírito Santo, você possa ter um encontro com Cristo. Mas até chegar lá, irmãos, vamos se deparar com muitos irmãos fazendo coisas erradas, pecando, ali no entorno da igreja, mas conduzindo os irmãos a erros, sendo pedra de tropeço. E por esta palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago diz: não faleis mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és um cumpridor da lei, mas sim um juiz. Irmãos, Jesus nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, com tudo que nós temos, amar a Deus. E o segundo maior do mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu olho para o meu irmão que peca e não procuro ajudar o meu irmão, mas sim eu colocar ele mais ainda na fogueira, colocar mais lenha na fogueira, ou senão eu aponto e julgo, eu não estou cumprindo o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo me mandou cumprir, o segundo maior mandamento.
amar o próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. Já não sou mais um cumpridor da lei, mas sim um juiz. Eu me sinto acima de todos. Eu me assento acima de todos e estou ali só apontando, julgando, dizendo. Já não sou mais cumpridor da lei. O que é que Jesus diz em sua palavra? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra, ama a minha palavra. E se eu quebro este mandamento, quebro esta palavra, eu não estou mais produzindo amor. Estou sendo juiz. Estou me colocando acima dos outros irmãos que erram. Mas uma consciência vem à minha mente. Um dia eu errava como esses irmãos. Um dia eu estava ali no erro, no engano, no pecado. Mas pela misericórdia deste Deus maravilhoso, o Eterno, o Criador, Ele me resgatou de lá. E hoje Ele me fez ser filho dEle, através de Cristo Jesus. E por que agora, aonde eu estava, eu julgo aquele que está? Não posso fazer isso. Estarei descumprindo com a lei do Senhor. E Tiago aqui vem, joga em nossa cara. Há um legislador, há um juiz, há um que pode julgar todas as causas. Há um Deus que está sentado no seu trono, que julga. Ele sim tem todo o direito, toda a autoridade de julgar, de dizer, de conduzir. E Tiago diz que esse legislador que é capaz de salvar e de condenar, ele sim tem toda a autoridade. E aí Tiago agora coloca o dedo na ferida, irmãos. Quem és tu, porém, que julgas a outro? Que julgas a outrem? Que julga o seu irmão? Quem é você? O que é que você tem a mais para julgar aquele que erra, aquele que peca? Irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro aqui vem nos dizer, abandonando, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisia e invejas e toda maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejais o leite sincero da palavra, a fim de que assim podereis crescer. Irmãos, Pedro diz que nós devemos abandonar tudo isso, irmãos, porque antigamente nós éramos do mundo, vivíamos no mundo, agradando com esses desejos carnais. Como hoje, agora que eu fui tirado de lá pela misericórdia de Deus, através de Cristo, me colocou como filho dele, como servo, para trabalhar para o reino. Como agora eu vou julgar aqueles que estão no pecado, irmãos? Os irmãos que erram, as pessoas também que não conhecem a verdade, por falta de conhecimento, como eu vou julgar eles se eu estava lá? Então Pedro diz, abandonando toda a malícia e todo engano e hipocrisia e invejas e maledicências. Irmãos, o cristão tem que estar limpo, irmãos, purificado. Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, o Senhor nos deu vestes novas, para que agora, irmãos, nós olhemos para essas pessoas com misericórdia, com a mesma misericórdia que Deus exerceu em nossa vida. Não julgando, não maldizendo, não. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus diz o quê? Amai o vosso inimigo, bendizei deles, ore por eles. Clame pela vida daqueles que são seus inimigos, que não conhecem a verdade. E para que eu possa orar pelo meu inimigo, o que eu tenho que fazer? Abandonando toda a malícia e todo o engano, toda a hipocrisia.
toda inveja e toda maledicência. Essas coisas não podem estar mais na minha vida. Eu fui limpo disso. E agora, qual é o meu desejo? O que eu desejo mais? Como bebês recém-nascidos, desejais o leite sincero da palavra, a fim de que assim possas crescer. O meu crescimento, irmãos, só virá quando eu desejar a palavra de Deus. Quando eu tiver a palavra de Deus em meu coração, é assim que eu vou agir com amor com os meus irmãos. É assim que eu vou agir com amor com aqueles que não conhecem a verdade das Escrituras. Quando eu for cumpridor da palavra, desejar o leite sincero da palavra de Deus, para que eu possa cada dia crescer mais na presença do Senhor, e assim crescendo, tendo o entendimento daqueles que ainda não têm esse entendimento. E eu, com esse entendimento, eu posso conduzir aqueles no amor, para que eles também possam ter o conhecimento da palavra. E aí, eu vou ser um cumpridor da palavra. Amarei o meu inimigo, amarei o meu irmão, não estarei mais julgando, apontando, não, porque eu cresci, porque eu desejei o leite sincero da palavra, e me alimentando com este leite, eu tive o crescimento da palavra em minha vida. E agora eu cumpro o segundo mandamento de Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos deu: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5, Mateus aqui vem esclarecer o que eu quero dizer aos irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgas, sereis julgados, e com a medida que medes, vós sereis medidos. E porque tu observa o cisco que está no olho de teu irmão, e não percebes a viga que está no teu olho, no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixai-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócritas, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, é o que eu acabei de falar. Antes eu estava lá na imundícia, no pecado, no engano desta vida. E como hoje eu fui tirado de lá, irmãos, mas não foi eu, foi Cristo que me tirou de lá. E como agora eu posso julgar a meus irmãos? Irmãos, a palavra diz que nós não podemos julgar. Agora, esse julgamento é um julgamento que Jesus fala, o que os principais dos sacerdotes, os fariseus, os anciões ali da sinagoga fazia. Ele julgava os irmãos e tendo um cisco no olho. Eles apontavam os irmãos para que eles andassem na lei, mas aqueles homens não andavam, irmãos. Era um julgamento hipócrita. É isso que Jesus nos chama a atenção. Como eu vou tirar o cisco do meu olho se eu estou com a trave no meu? Não, mas eu quero tirar o seu, é o seu que eu quero tirar. Não. Jesus diz, ó, tira primeiro a trave do teu olho, para que você enxergue claramente e possa limpar o olho do teu irmão. Jesus diz assim, ó, olha para você mesmo, se você não está praticando o mesmo pecado do seu irmão, te conserta, e você se consertando, agora sim, agora você pode ir lá tirar o cisco do olho do seu irmão, porque você se arrependeu do pecado que cometia, se limpou, e agora limpo, arrependido, eu vou lá e conserto o meu irmão, ajudo o meu irmão. Irmãos, nós também temos que ter a maturidade de entender que
O julgamento que Jesus fala aqui é esse julgamento hipócrita. É uma coisa que eu falo com o irmão, mas eu pratico também. Mas eu não quero me consertar, quero que o irmão se conserte. Mas eu quero ficar tranquilo. É um julgamento hipócrita. Mas, pela palavra de Deus, nós podemos julgar aqueles que conhecem a palavra e não querem andar corretamente. Não querem expor a palavra. Aqueles irmãos que são cristãos, mas a vida não fala que é cristão. Então, pela ação da palavra, nós podemos julgar esses, tendo base na palavra de Deus. Irmãos, nós vemos aqui em João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Ali fala da mulher pega em adultério. O que foi que aconteceu ali? Olhe bem. Uma mulher foi pega no ato do adultério. E ali aqueles homens ali vai até Cristo e diz, olha, Moisés disse que a gente tem que apedrejar. E o Senhor fala o quê? O que é que o Senhor fala? Jesus ali lança uma palavra que acaba com todos eles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ora, irmãos, aqueles homens eram pecadores. E se você for bem, tinha pecados piores do que aquela mulher. Porque aqueles homens conheciam a palavra, mas não queriam andar na palavra. Mas eles queriam que as pessoas andassem, mas eles não. Então Jesus ali fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro a atirar. E nós vemos no decorrer do texto que as pessoas começam a lançar as pedras no chão e vão embora. Por quê? Eram pecadores piores do que aquela mulher, irmãos. E ali todos vão embora e Jesus chega até aquela mulher, cadê os seus acusadores? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Aqueles homens queriam pegar Jesus, irmãos. Eles não estavam importando com a mulher, com adultério, não. Eles queriam pegar Jesus numa falha, para prender Jesus. Aquele julgamento era um julgamento hipócrita. É isso que Jesus fala aqui, ó, tira o cisco do teu olho primeiro, para depois eu tirar do meu irmão. Não queira tirar o cisco do olho do seu irmão com a trave no seu olho. E você não vai enxergar bem para tirar o cisco do seu irmão. O que é que Jesus quer dizer? Se conserte, para que sua vida esteja reta na palavra de Deus, e minha vida estando reta na palavra de Deus, eu posso consertar o meu irmão, eu posso ajudá-lo. Em vez de eu julgar, eu vou ajudar. Eu vou conduzir ele ao acerto da palavra. É isso que Jesus requer de cada um de nós, irmãos. Devemos nos limpar, irmãos, a cada dia, para que o pecado não invada a nossa vida e nos conduza no erro. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Eis 6 coisas que o Senhor odeia, sim, 7 são abominações. Para ele, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentira e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Esse 7º, Deus abomina, irmãos. Abomina. Quando há um grupo de irmãos e um ali começa a colocar um contra o outro, irmãos, trazendo contenda no meio dos irmãos. Deus abomina isso. Irmãos, se nós não tivermos uma consciência em Cristo, vamos praticar esses atos. A eu apontar o meu irmão, eu vou praticar. Qual é o meu posicionamento? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em meu coração, esses atos não vão se concretizar em minha vida. Porque eu conheço o leite sincero da palavra. Eu fui alimentado por ele. E eu tendo esse leite sincero da palavra comigo, eu não vou julgar o meu irmão.
Eu vou ser cumpridor da lei do Senhor, da sua palavra. Eu vou amar o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que ter consciência que tem irmãos que serão transformados rápido. A edificação virá rápida, porque Deus tem propósito com esses irmãos. Mas haverá irmãos que o processo, irmãos, será lento, será devagar, será com calma. E esse processo pode demorar um tempo. Nós temos que ter, irmãos, maturidade para entender que muitas vezes esses irmãos irão demorar no processo. E muitas vezes esse irmão, ao demorar de entender a palavra de Deus, irá praticar erros, irá tropeçar. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos, para que quando esses irmãos venham tropeçar, venham falhar, o que nós, que somos cristãos, estamos em Cristo, obedecemos a palavra, o que é que nós temos que fazer? A palavra de Deus nos ensina o que nós temos que fazer com esses irmãos que às vezes não entenderam o Evangelho, demoram a entender. E também aqueles que irão estar na igreja, mas não vão aceitar o Evangelho. Pois a igreja tem o joio, tem o trigo, está tudo misturado, a gente não sabe quem é quem. Mas a palavra de Deus aqui diz, irmãos, é isso que as igrejas deixaram de fazer, porque tem interesse em outras coisas. Não é mais o reino de Deus, não é mais a santidade da igreja. O interesse deles são outras coisas. E aqui em Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante, 15 ao 17. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois irmãos, para que pela boca de duas ou três testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se ele recusar a ouvi-los, dizei-o à igreja, traz a igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, se um irmão pecar contra ti, você vai até ele, conversa com ele. Se ele entender, se arrepender, você ganhou uma alma. Um irmão foi ganho. Mas se essa reunião não fluir nada, e o irmão estiver irredutível, você vai lá, chama um ou dois irmãos. E ali se reúnem, tenta chegar em um acordo, para que você tenha testemunhas. Mas se ele continuar irredutível, você leva a igreja. E ali o núcleo da igreja vai julgar esta causa. Mas esse irmão continua duro, não quer nada, não quer se arrepender, não habita arrependimento nesse irmão. O que é que a igreja tem que fazer? O que é que a igreja tem que expor? Que este irmão não quer o evangelho, não entendeu e não quer entender. Então a igreja considera esse irmão como um homem gentil, como um publicano. E afasta esse irmão da igreja, rapaz. Esse irmão não quer compromisso com as coisas de Deus. E se você deixar esse irmão aí dentro, ele vai poluir toda a igreja. Porque Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Até chegar a este ponto de você expulsar esse irmão da igreja, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo nos ensina o que é que tem que estar em nós, para que a gente possa conduzir essa situação da forma bíblica, da forma que Deus manda fazer. Gálatas,
capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falha, um pecado, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmo para que também não sejais tentado. Paulo aqui nos alerta que essa situação com alguns irmãos que não entenderam o evangelho, que às vezes não quer o evangelho, nós temos que tratar com espírito de mansidão. E Paulo nos alerta, vós que sois espirituais. Que quem tem que tratar essa situação são pessoas que realmente são cristãs, que receberam o Espírito Santo, que são templo do Espírito de Deus, pessoas espirituais. Vós que sois espirituais, restaurai o irmão. Se o irmão quiser restauração, se o irmão habitar arrependimento, esse irmão será restituído à igreja pelo Espírito, pelos homens espirituais da igreja, porque eles saberão o que é que está acontecendo. E o que é que tem que habitar nesses homens espirituais? O espírito de mansidão. Quando, irmãos, o espírito de mansidão opera em nós, nós não julgamos, nós não apontamos, nós não queremos o mal do irmão, mas ao contrário, queremos o bem, queremos que o irmão esteja bem, que o irmão reconheça a verdade da palavra, que o irmão se achegue à palavra, que o irmão se arrependa e volte ao núcleo da igreja. Para isso acontecer, irmãos, temos que ser espirituais e ter um espírito de mansidão. E considerais a vós mesmos, para que também não sejais tentado. O que é que Paulo nos alerta? Devemos estar em alerta, porque para esse irmão também não influir em nossa vida e no cotidiano da igreja. Este irmão que está irredutível, não quer nada com a igreja, não quer se submeter à palavra, pode ser algo que vai influir problemas dentro da igreja. Então, irmãos, voltamos lá para Tiago. Não devemos julgar os irmãos, não devemos apontar, porque não somos juiz. Tiago diz que existe um juiz que pode salvar, pode levar à perdição. Esse juiz é justo e fiel, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos nos colocar debaixo da vontade dele, debaixo da vontade do Senhor. Devemos ter a consciência que na igreja existem irmãos que serão santos, serão servos de Deus, e terão irmãos que não vão querer nada. E se você não estiver atento, esses irmãos irão influir coisas na igreja, e quando você vê, a igreja está toda contaminada. Então, a esses irmãos que não se arrependem, não têm um arrependimento sincero, não querem o leite puro da palavra, a melhor coisa que fazer, você tem que fazer é afastar. Mas até chegar esse afastamento, irmãos, temos que tratar com amor, e eu todo momento querendo que o irmão se arrependa e volte ao conteúdo da igreja, volte a ser membro da igreja. Irmãos, que esta palavra esteja com os irmãos, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma breve oração para encerrar esta palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conduzir a cada dia, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Senhor, a Tua igreja está expondo a carta do nosso irmão Tiago, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos capacite, Senhor, para ensinar os irmãos a cada dia. A cada dia, Senhor, a cada quarta-feira que expomos a palavra de Deus, a carta de Tiago, trazemos à igreja, Senhor, que o Senhor possa me capacitar os irmãos a ter o entendimento, me capacitar para que eu possa trazer esta palavra aos irmãos, para que os irmãos possam entender o que Tiago quer trazer à igreja. Senhor, que sua vontade seja feita, somente a tua vontade, Senhor. Que a tua igreja esteja submissa
a tua vontade, Senhor, aqui é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.